Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal Caderno Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. Eu me chamo Michele Carneiro e hoje eu trouxe uma aula aqui bem bacana. Na verdade, é um assunto que eu dividi em duas videoaulas, tá? Porque como eu quis detalhar esse assunto um pouquinho mais e colocar assim o que é de mais importante que o profissional SST deve saber, então eu dividi em dois assuntos. Só que eu trouxe também, como vocês podem ver aí na tela, um e-book para acompanhar o estudo desse assunto. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo e vocês podem baixar o e-book para estar acompanhando junto do vídeo, tá certo? Bom, eu fiquei um tempinho sem gravar vídeo, mas agora eu voltei, tá? Eu vou trazer o estudo das normas regulamentadoras, que é o objetivo do canal, né? Fazer o estudo das NRs, só que agora eu vou trazer as NRs atualizadas. Eu esperei passar esse período aí, principalmente o período da atualização, o período também da pandemia, que a gente ainda está vivendo, infelizmente, mas agora eu resolvi já trazer o que a gente já tem de atualização, tá? E também, além das normas, trazer assuntos específicos da área de segurança do trabalho em estabelecimento de saúde, né? Que é a minha área de atuação, tá certo? Então acompanhe aí o canal, que se você não for inscrito, se inscreva no canal. Além de estudo das NRs, eu trago dicas de estudo, de como você pode estudar saúde e segurança do trabalho, trago também assuntos relacionados à produtividade, tá? Tudo que você pode utilizar para melhorar os seus estudos na área de saúde e segurança do trabalho. Então se inscreva aí no canal e deixa um like aí se vocês gostaram da minha aula, tá certo? Então vamos lá? Eu vou só fechar aqui. Vou botar aqui no cantinho. Então vamos lá. Esse aqui é o e-book. Como eu falei, o link está aí na descrição. Vocês podem baixar, tá? Sempre que eu puder, eu vou trazer assuntos acompanhados de um e-book para vocês irem acompanhando aí, porque fica melhor. Tá certo? Aqui do lado é o link do canal, tá? Que eu coloquei. Então vamos lá. Aqui no sumário, eu trouxe os assuntos que nós iremos abordar nessas duas aulas, tá, gente? Nessas duas aulas que eu preparei sobre acidente de trabalho, tá? São assuntos importantes relacionados a esse tema que todo profissional SST deve ter conhecimento, tá certo? Mas aqui não tem tudo relacionado a acidente do trabalho, tá? Mas conceitos importantes que vocês devem saber, principalmente quem está fazendo o curso de saúde e segurança do trabalho. Então vamos lá. Eu trouxe o conceito legal e prevencionista de acidente de trabalho, que é importante de saber. Eu trouxe os tipos de acidente de trabalho, as causas de acidente de trabalho. Trouxe também aqui a comunicação de acidente de trabalho, né? Um assunto bastante importante em relação a esse tema, acidente de trabalho, que é a CAT, como se abre uma CAT, os tipos de CAT. Então, eu trouxe aqui bem detalhado também sobre esse assunto e as medidas de proteção, tá certo? Então, vamos lá. Bom, falando de acidente de trabalho, gente, quem está estudando isso pela primeira vez tem que entender o seguinte, que acidente de trabalho, ele é dividido em dois conceitos. Existem dois conceitos de acidente de trabalho, que é o conceito legal, que é o que a lei considera acidente de trabalho, e existe o conceito prevencionista, né, que é que nós, profissionais da área SST, devemos seguir. Só que a gente tem que saber o que a lei considera acidente de trabalho. Então vamos lá, eu trouxe aqui o artigo 19 da lei número 8.213 de 91, que ele conceitua acidente de trabalho. Essa lei aí que trouxe o que é acidente de trabalho. Então, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, que pode vir a provocar uma lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Espera aí, que eu não vou só ler aqui para vocês não, vou explicar para vocês entenderem esse conceito. Então, quando a lei ela traz aqui que o acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho, né? Não é só que o indivíduo ele tem que estar exercendo as suas atividades, não é isso. Por quê? Porque o indivíduo ele pode sofrer um acidente de trabalho, gente, até se ele estiver no horário de descanso dele.
até se ele estiver no horário de almoço dele, é considerado um acidente de trabalho, certo? É a serviço da empresa, né? Claro que tem que estar a serviço da empresa, à disposição da empresa. Então, todo colaborador, ele tem um tempo que ele vai estar disponível ali para a empresa. E se ele sofrer algo dentro desse tempo, certo? Que ele está disponível para a empresa ou a serviço da empresa, até fora desse tempo, se for a serviço da empresa, é considerado acidente de trabalho, tá certo? O que ele traz aqui? Que acidente de trabalho é que pode provocar, ou que a lei diz aqui, ó, provocando uma lesão corporal ou perturbação funcional. Gente, para a lei tem que haver uma lesão corporal. O que é uma lesão corporal? Pode ser desde um corte de dedo até a amputação de um pé. É uma lesão corporal. Então, se um acidente provocar isso, um acidente do trabalho, um acidente no local de trabalho ou até fora do local de trabalho, dentro dessas observações que eu trouxe aqui para vocês, exercício de trabalho a serviço da empresa, para a lei é considerado. Houve lesão corporal, então é considerado acidente de trabalho. Ou perturbação funcional. O que vem ser perturbação funcional? Vocês podem anotar aí. Perturbação funcional, gente, é uma diminuição, né, no funcionamento de alguma parte do corpo, um prejuízo em algum funcionamento, no funcionamento de alguma parte do nosso corpo. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. O trabalhador, ele foi desenvolver uma atividade de trabalho em altura, né? Eu gosto de dar muito esse exemplo. E aí, lá ele está fazendo o trabalho dele, ele cai. Ele cai, aí é prestado os primeiros socorros, ele é levado pro hospital e lá ele vai ficar, claro, um tempo sem voltar para o trabalho, vai fazer fisioterapia, tudo, mas quando ele volta, ele se recupera. Mas quando ele volta, né, digamos que ele volte com uma falha na perna. Uma falha na perna e ele sofreu um acidente. Ele se recuperou andar, mas não totalmente. Então, houve ou não houve uma diminuição no funcionamento de uma parte do corpo dele? Houve, da perna. Então, quando há uma diminuição, um prejuízo no funcionamento de alguma parte do corpo, né, consequência de um acidente, a gente chama de perturbação funcional. É um indivíduo, por exemplo, que cai e bate a cabeça, e se ele perde parte da audição onde ele bateu a cabeça, né, e ele perdeu parte, houve o quê? Uma diminuição no limiar auditivo dele, na audição dele. Então, isso é considerado uma perturbação funcional, devido a uma lesão corporal que ocasionou a perturbação funcional, tá? E ele diz aqui, a lei diz ainda assim, ó, que, então, acidente do trabalho, vamos só revisar, é o que ocorre pelo exercício do trabalho, né? Ele pode estar exercendo sua atividade, como também ele pode estar almoçando, que são equiparados a acidente. Ele pode estar descansando, tá? E ele sofreu um acidente a serviço da empresa, é considerado acidente de trabalho. Que possa provocar, então, para a lei tem que provocar ou uma lesão corporal ou perturbação funcional. Aí olha o que ela diz depois, ó, que cause a morte, né? Porque pode vir causar, ou a perda ou redução. O indivíduo pode perder total ou pode ter só uma redução permanente, de forma permanente, não tem como recuperar, existem lesões que acontecem isso, que acomete o indivíduo, né? Ou temporária da capacidade para o trabalho. Às vezes, o indivíduo ele se afasta por um acidente de trabalho e ele tem uma incapacidade permanente, não tem como ele recuperar, por exemplo, digamos que ele perdeu a perna, né? Um exemplo que eu estou dando, não tem como ele recuperar a essa perna, ele pode colocar uma prótese, mas nenhuma prótese substitui nenhuma parte do nosso corpo, tá? Então, ele pode ajudar aquela prótese, mas recuperar o que ele tinha antes não tem como, tá? Então, ele teve uma perda permanente para a capacidade de trabalho. Ele não tem como voltar para a atividade que ele desenvolvia antes, se ele precisasse principalmente da perna, dessa parte do corpo, certo? Mas pode acontecer que às vezes seja por consequência apenas temporária. Como é esse que eu dei o exemplo, né? A gente pode dizer assim, o indivíduo ele foi, quebrou a perna, fez fisioterapia, mas voltou, né? Tá fazendo, andando normal, voltou, não teve um dano mais grave comparado com esse anterior, né? Então foi só temporário, ele ficou sem trabalhar, sem a capacidade de trabalho de forma temporária, mas depois ele voltou para as atividades dele, como acontece, né, com a maioria dos acidentes. O indivíduo vai, mas quando ele volta para a atividade dele, claro, ele vai ser colocado numa atividade mais amena, aos poucos, até voltar para o que ele exercia antes, certo?
uma atividade mais leve, tudo, até voltar para o que ele exercia antes, tá? Então, existe acidentes que provocam perda ou redução, que pode ser permanente ou pode ser temporária da capacidade para o trabalho, tá? Entendemos o assunto, o conceito legal de acidente de trabalho. Agora vamos para o conceito prevencionista. O conceito prevencionista diz que acidente de trabalho é um evento não programado. Claro, a gente ninguém programa um acidente de trabalho, certo? Inesperado ou não, às vezes acontece de ser um acidente inesperado, mas às vezes não. Às vezes é até esperado, né? Uma máquina sem proteção, é esperado acontecer um acidente, né? É um piso molhado, é esperado acontecer um acidente, certo? Que interrompe ou interfere um processo normal de atividade. Se acontece um acidente, é claro que vai ter que parar a atividade, certo? Para poder verificar o que foi que aconteceu, prestar os primeiros socorros, se houve lesão ou não, tá? Ocasionando, olha a consequência dentro do conceito prevencionista, preste atenção, ocasionando perda de tempo útil e ou lesões nos trabalhadores, que é o que o conceito legal já fala, e ou danos materiais. Então, deu para perceber que o conceito prevencionista, as consequências são maiores. Eles não consideram só, como tem aqui na legal, acidente de trabalho, só quando há uma lesão no indivíduo, não. Ele considera quando há perda de tempo e até quando há danos materiais, né? O conceito prevencionista, certo? Então, por isso que eu quis trazer esses dois conceitos aqui para mostrar a diferença. Ó. Eu botei aqui, ó, o conceito legal e prevencionista. A diferença do conceito legal, ó, o prejuízo é só do indivíduo, certo? É só do trabalhador. A consequência, né, tem que ter consequência no trabalhador, tem que ter uma lesão corporal ou uma perturbação funcional, né, que causa aquelas consequências que eu falei anteriormente, tá? Perda ou redução da capacidade temporária ou permanente para a capacidade de trabalho. E o conceito prevencionista, ele já tem 3 consequências. Ele considera, sim, quando há uma lesão no trabalhador, mas ele considera quando há perda de tempo e em relação a danos materiais. Por exemplo, uma empresa foi lá, houve um incêndio, mas deu tempo de todos os colaboradores saírem, ninguém sofreu nada, nenhuma lesão, mas teve danos materiais, né? Teve perda de material, queimou mesa, queimou cadeira, né? Então, isso aí, para o conceito prevencionista, é acidente de trabalho, para o conceito legal, não. Lembre, conceito legal é só quando há uma lesão, né? O indivíduo, por exemplo, ele estava andando lá e uma lâmpada caiu e ele deu um passo para trás, a lâmpada quase pega nele, né? Não é considerado acidente de trabalho. Houve lesão num colaborador? Não, né? Então, não é considerado. Mas no conceito prevencionista, a gente considera. Por que a gente deve considerar no conceito prevencionista? Né? A gente deve aderir a esse conceito, porque a gente tem que fazer uma investigação do porquê aquela lâmpada caiu, certo? Para que lá na frente não ocorra realmente uma lesão no colaborador, até algo pior, certo? Então, daí a gente deve aderir o conceito prevencionista, porque o conceito prevencionista ele traz lesão tanto para o colaborador, né? É a questão de tempo, por exemplo, se parou, queimou, no conceito que eu dei da empresa pegar fogo, e o que aconteceu, gente? Acabou tendo danos materiais, mas perda de tempo também, porque todo aquele processo foi interrompido de trabalho, certo? Então, quando há essas 3 consequências, a gente considera o que? Conceito prevencionista. Né? A lesão for só no colaborador, ocorreu lesão no colaborador, né? E é o conceito legal, tá certo? Então, é importante a gente saber essa diferença, tá? Vamos para o próximo. Tipos de acidente. Gente, acidentes tem tipos. Não é tudo que a gente considera, isso aqui é um acidente de trabalho para todos. Não, tem tipos de acidente. Existe o primeiro, o acidente típico, que é o que ocorre na execução de uma tarefa normal, do dia a dia, na empresa, né? Esses acidentes são acidentes comuns, tá? Existem os acidentes de trajeto, que ocorre no percurso da residência para o trabalho ou vice-versa, né? Esse aí já é bem falado sobre esse tipo de acidente, tá? E existe também outros tipos de acidentes que são considerados acidentes de trabalho, as doenças ocupacionais, tá? A doença ocupacional, o que vem ser isso? Gente, dentro da doença ocupacional,
Existem dois tipos de categoria de doença. Existe a doença profissional, dentro da ocupacional, e existe a doença do trabalho. E eu trouxe aqui para a gente saber também a diferença, porque há diferença entre elas. Doença profissional é aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho. É peculiar a determinada atividade. Doença profissional é comum à atividade que o indivíduo desenvolve, certo? Por isso, profissional é comum à profissão do indivíduo. Por exemplo, o indivíduo que trabalha, bem como eu coloquei na imagem, ele trabalha digitando. O que ele pode adquirir, quais doenças comuns que ele pode adquirir com movimentos repetitivos de dedo, certo? Doenças relacionadas a Lé e Dorte, certo? Uma tendinite, por exemplo. O profissional que trabalha com ruído. O profissional que trabalha com ruído, um ruído intenso, né, que tem de máquinas, equipamentos, né, é comum, ele pode sim vir adquirir uma PAI, que é uma perda auditiva induzida por ruído. É uma doença profissional. Se ele trabalha com risco, diretamente com risco, as doenças comuns desse risco, né, que ele desenvolve, é uma doença profissional, porque é comum a profissão dele. Agora, o que é doença do trabalho? A doença do trabalho é diferente. É aquela adquirida ou desencadeada em função das condições especiais em que o trabalho é realizado, né? E como ele se relaciona diretamente. A doença do trabalho não tem relação com a profissão dele, tem relação com as condições em que ele desenvolve suas atividades. É essa outra imagem aí, esse indivíduo realizando essa atividade dele, né, sem nenhum tipo de equipamento de produção individual, né? Então, a ausência de equipamento de produção individual na empresa, né, porque a empresa não fornece, ou porque ele não utiliza e a empresa não obriga ele a utilizar, né? Então, se acontecer um acidente, está relacionado, um acidente, ou ele adquiriu uma doença, porque ele não está usando, por exemplo, um equipamento de produção individual, né, porque as condições de trabalho estão inadequadas, então isso se chama doença do trabalho, quando está relacionado às condições ambientais, certo? As condições como ele desenvolve essa atividade, se há condições de risco, certo? Agora, profissional está relacionado à profissão, é comum a profissão dele, tá certo? Então, vamos lá, gente. Bom, causas de acidente, né? Um acidente, quando acontece, né, existe causas, alguma coisa ocasionou aquele acidente. Então, eu trouxe aqui uma das principais, são as mais comuns. A não utilização de equipamento de produção individual, gente. Ou o empregador não forneceu o EPI, ou não forneceu o EPI adequado para o colaborador, certo? A não instruir os empregados em relação aos riscos, certo? Às vezes o trabalhador, ele entra, ele não conhece os riscos que a empresa possui, ele não conhece nem as medidas de proteção que a empresa possui, às vezes a empresa nem possui medidas de proteção, né? Então isso não pode acontecer, isso já vem desde a NR1 lá falando sobre essa questão de instrução dos empregados em relação aos riscos, tá? Já vem descrita na própria NR1. A falta de conhecimento técnico para exercer determinadas atividades, certo? Imprudência, negligência na fiscalização, isso aqui acontece demais, né? Principalmente na empresa, a empresa olha que está errado e passa pelo colaborador lá e lá acontece o acidente, né? Deixa ele fazer a atividade de forma inadequada, isso acontece muito, inclusive fiscalizações também externas, infelizmente. O não cumprimento das leis trabalhistas, né? A empresa não querer cumprir as leis, o empregado também não querer cumprir as leis, isso são causas também de acidentes. A ausência de manutenção de máquinas e equipamentos, né? Máquinas e equipamentos devem passar por manutenção, gente, seja manutenção preventiva, seja manutenção corretiva, mas infelizmente algumas empresas não respeitam isso e acaba acontecendo um acidente com o colaborador, tá certo? Então vamos lá. A gente vai encerrar agora a aula por aqui para ela não ficar muito grande, mas eu vou deixar o link aí do próximo vídeo para a gente falar sobre comunicação de acidente de trabalho, tá? Que a gente vai encerrar esse assunto falando sobre comunicação de acidente de trabalho, né? Eu coloquei aqui bem detalhado, bastante coisa que vocês precisam saber, tá certo? E também sobre as medidas de proteção, tá? Que não adianta a gente falar só de acidente de trabalho e não falar sobre as medidas de proteção, que é o que é mais importante para profissionais CST, tá certo? Então, agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.